Boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Eu sou o Carlos Emanuel, direto de Fortaleza. Para você que ainda não me conhece, eu sou editor, apresentador do Bola no Rádio, no Facebook e YouTube. E aqui no Instagram a gente tem esse projeto também de entrevistas. E hoje vamos trazer um rapaz que é especialista em números do futebol, em dados do esporte, né? Que é o Felipe Barros, que é o scout. Ele já está aqui na área, a gente já vai colocar ele aqui na live para a gente bater sobre esse papo aí dos números. Os números não mentem, né? Não consegue ele que muita gente se baseia hoje. Muito bem-vindo, Felipe Barros. Agradecer porque você aceitou o convite de participar desse bate-papo. Muito feliz aqui contar com você. Opa, tá me ouvindo direitinho? Show. Felipe, perguntar a você como é que surgiu aí essa sua paixão pelo futebol e como foi agregar os números, estatísticas, dados. Você gosta mesmo de matemática? É sua paixão também, além do futebol? Como é que foi juntar tudo isso? Como é que surgiu, né, a paixão também pelo futebol? Então, primeiramente agradeço o convite, né? Muito legal estar participando aqui com vocês. Então, minha paixão pelo futebol, cara, não sei se vocês vão acreditar, eu até não lembrava. Aí, assim, eu não faço muita questão de esconder, eu sou torcedor do Fluminense, né? Aí o Fluminense contratou o Romário logo depois da Copa do Mundo, 2002. Foi a minha primeira experiência com futebol, foi na Copa do Mundo 2002, né? Aí o Romário no Fluminense, fui assistir Maracanã lotado e comecei a criar uma paixão pelo futebol e fui desenvolvendo isso. Aí comecei a virar fanático, não perdi mais um jogo. Eu moro perto do Maracanã, né? Então, para mim, é uma coisa bem simples de estar sempre vendo e tal. Em relação aos números, cara, assim, eu sou péssimo em matemática, detesto matemática, mas eu trabalhei um tempinho numa empresa de análise de desempenho de futebol. Eu sempre gostei desse lado estatístico, eu acho que isso incrementa muito no debate, né? Sobre sair um pouco daquele vazio, o jogador é bom, é ruim. Eu acho que com os números você consegue basear um pouco suas argumentações. Eu fui começando a me aprofundar nesse mundo, trabalhei na empresa que eu falei, de análise, comecei a ganhar uma certa experiência nesse mundo e cheguei aqui. Bacana, eu vim acompanhando o seu canal, que surgiu há pouco tempo, né, agora no meio da pandemia, e fiquei muito impressionado aí com os números que você traz, aquela didática, né? Inclusive foi um jogador que veio para um time da gente aqui do Ceará, o Felipe Viseu, né? Você fez até o scout dele, eu me lembro. Tava naquela especulação se ele vinha, se ele não vinha, mas já estava fechado por debaixo dos panos, né? Entre a diretoria e o jogador, e você trouxe o scout e trouxe até um ânimo para a torcida do Ceará, porque apesar ele teve uma contusão, mas teve uns números até legais no Flamengo e no Grêmio, né? E Dázio 2020, o Rogério Ceni sai ou não? Vamos aguardar, né? Estão dizendo que ele está especulado aí no São Paulo, já está fechado, mas futebol muda toda semana, né? Uma semana os treinadores estrangeiros estavam lá no paraíso, agora o melhor treinador é o Diniz, é o dinizismo, né? Agora tá essa coisa. Aí eu queria perguntar a você, Felipe Barros, como é o seu processo de apurar essas informações para você montar esses scouts dos técnicos, dos jogadores, né? Porque tem um processo de pesquisa. Como é que você faz para apurar tudo isso? Então, assim, muitos jogadores, técnicos, a gente já conhece, né? Porque esse processo ele não é todo feito de uma vez só. Você tem que estar sempre acompanhando o futebol, estar sempre com planilhas, acompanhando os jogadores, vai sempre anotando, você já tem sempre um banco de dados. Mas, por exemplo, quando você vai fazer um trabalho igual que eu faço de um atleta mais desconhecido, você tem que primeiro conhecer o jogador, né? Então, eu sempre tento assistir algumas partidas, uso alguns sites que me dão coeficiente de rendimento, que me dão estatística, você recolhe, você já faz um certo filtro de quem é bom, quem não é. A partir disso, você recolhe as estatísticas, eu sei mais ou menos o que o público gosta de ver, o que não gosta. Eu também tem que fazer uma coisa que seja dinâmica, né? Porque eu faço, quem acompanha o meu canal sabe que eu estou sempre fazendo muitos scouts por dia. Então, assim, não dá para fazer aquela coisa 100% completa. O que eu faço já é bem legal, mas se eu fizesse para um time só, por exemplo, eu poderia fazer uma coisa mais completa, né? Mas então você primeiro recolhe estatísticas, tenta conhecer o jogador e compila de uma forma que você consiga fazer um vídeo de 10, 12 minutos e o pessoal consiga entender e informar o pessoal, né?
Você tem que sempre recolher os dados, assistir um pouquinho. Tem jogador que você não consegue. Por exemplo, o Vasco, tem umas 2 semanas, ele contratou um jogador africano, o Toco Felipe. Eu acho que é angolano. Sim, você não tinha como ver os jogos do cara. Até para mim, que uso os softwares e tal, eu tenho acesso às imagens, não tinha. Então você não consegue conhecer o atleta. Você consegue comparar alguns lancezinhos, mas você tem que ser sincero com o seu público também. Falar, ó, não é inventar uma análise porque falar que você conhece o cara. Falar, gente, eu vou conseguir isso aqui. Tá aqui, ele parece um jogador canhoto, rápido, que atua pelo lado direito do campo. E pronto. Quando você conhece o cara mais, você dá mais informações. Senão, você tem que ser honesto com o pessoal e falar até onde você sabe também. Eu via muito os clubes contratavam os jogadores antigamente pela questão do vídeo que mandavam, né? Mandava aquele videozinho, os melhores momentos do jogador. Aí o clube contratava, quando chegava o jogador, não era aquele que estava no vídeo, né? Nos melhores momentos. Já é um pouco diferente a questão do scout, já traz os números do rendimento, todo o trabalho realmente dele nos últimos, geralmente você pega os últimos 3, 4 anos de cada atleta, né, que eu vejo ele, acompanho você, então dá para ver realmente se aquele atleta está tendo um desempenho bom ou não, né. Agora sim, o futebol hoje, né, se modernizou muito, né, dentro dos clubes a gente está vendo que no Brasil está começando a ver essa questão do analista de desempenho. Você até falou que trabalhou numa empresa de análise de desempenho, aí como é que você vê o papel do analista de desempenho hoje, não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial? Já vem da Europa, né? E aqui já estamos adotando essa prática e parece que é uma prática que veio para ficar. Não dá mais para fazer aquele futebol como era nos formatos antigos, né? Ah, sim, não, com certeza. Assim, eu acho que na Europa veio primeiro, não, o futebol. Assim, lá sempre, eles são sempre pioneiros no quesito modernização, né? E aqui no Brasil está começando a crescer. Assim, eu tive uma experiência que eu não trabalhava nessa empresa. Eu cheguei um dia no Botafogo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. E você ia lá, eles tinham 3 funcionários trabalhando. Era uma salinha que estava em obra, os caras ficavam meio largados. Aí outro dia eu fui no Vasco, aí já tinham 7 pessoas. Aí você vai no Flamengo, já é uma dezena. A tendência, quanto mais moderno, mais avançado o clube for, maior a estrutura destinada a isso. Porque se você não tem dinheiro, a sua única forma de competir é com inteligência, né? Você tem que tentar montar plantéis, estratégias de jogo dentro de orçamentos menores. E se você não for muito preciso no mercado, você vai se embananar. Você não tem que sempre tentar fazer apostas fora da caixa, tem que tentar encaixar no seu orçamento. E para isso você tem que ter uma equipe que esteja muito de olho no mercado, em como as equipes jogam, no futebol moderno. Então, a inteligência é tudo, não tem muito jeito. Ou a não ser que você tenha muito dinheiro. Aí você pode gastar, vai na tentativa e erro. No geral, você acaba conseguindo ter muito jogador bom, porque você contratou muitos. Quando você não tem essa condição, você tem que ter inteligência. Não tem jeito. A tendência é cada vez... Acho que o futebol brasileiro está ainda engatinhando, mas ele está começando mais a buscar a modernização. Os torcedores já começam a cobrar mais isso. Então, eu acho que aos pouquinhos nós vamos avançar como um todo nesse aspecto. E dentro dessa questão, a gente coloca aí a vida dos técnicos no Brasil, né? Tem sido cada vez mais difícil a vida de treinador no Brasil, né? Não existe aí a paciência da torcida, né? E nem a imprensa para o técnico desenvolver um trabalho a longo prazo, né? Aí junta hoje que o técnico tem todas essas ferramentas, né? De pesquisa. E como é que esse processo para o técnico poder melhorar, apesar de ele ter toda essa ferramenta, de um lado, do outro lado tem a imprensa, tem a torcida que não tem paciência para deixar ele desenvolver esse trabalho. A questão resultadista, né? As pessoas querem resultado a curto prazo. Não dá tempo o técnico trabalhar, né? Isso aí, essa é uma questão já enraizada no futebol brasileiro, não só para o técnico a nível de estratégia de jogo, até a nível de contratação também. Às vezes você indica um atleta, um jogador jovem, 19, 18 anos, e você até quando você indica diretamente para o clube, é mais fácil, você consegue conversar. Quando você indica de uma forma pública, as pessoas às vezes acham que você está indicando o novo Messi, o novo Pelé. Não é assim, né? Os jogadores de fora, para se ambientar, normalmente eu indico os jogadores de fora do Brasil, porque é onde o pessoal menos observa. E são caras que às vezes não falam português, são às vezes caras introspectivos, são caras que estão abandonando a sua família. Abandonando não, né? Estão saindo de perto da sua família. E os processos não são rápidos. E para um treinador também é a mesma coisa. Às vezes você monta uma equipe de análise de desempenho, por exemplo. O Abel Ferreira chegou agora no Palmeiras. O cara, ele, na entrevista dele coletiva agora que eu estava acompanhando, ele já pareceu ter um grande conhecimento do Palmeiras, mas até esse conhecimento
de longe, é diferente de você chegar ali, conhecer o dia a dia, ter o contato com os dirigentes, conhecer os atletas, falar de uma forma mais ríspida ou não, fazer os caras entrarem na sua linguagem. Tudo isso demora. E mesmo você estando munido de todos os softwares, estatísticas e tudo mais, tem gente que consegue se adaptar rápido, tem gente que não consegue. Então tem que ter paciência. Não tem muito jeito, mas hoje é claro que é mais fácil você conseguir fazer esse processo, porque você tem todas as estatísticas, você tem equipes de fisiologia, a parte de análise de desempenho, a parte do pessoal que é só da parte física. Então, é difícil, mas é possível. Às vezes você imagina como era o futebol antigamente, que não existia essa questão toda tática, técnica, toda essa metodologia, e o futebol se desenvolvia de uma forma mais natural, né? Não tinha, era mais a habilidade do jogador, né? A técnica, a habilidade, o jogador nascia com aquele dom do futebol, né? Hoje, às vezes, o jogador que tem o dom do futebol, a gente tem um caso aí do Ronaldinho Gaúcho, tem um caso de vários jogadores aí pelo mundo, Adriano, que tem todas as habilidades de jogadores a nível mundial, né? A nível de outro patamar, assim, né? Digamos assim, de uma primeira prateleira do futebol. Mas se eles não tiverem hoje adequado a esse sistema de metodologia, fisiologia e também o esquema tático, tudo isso e a disciplina também, o jogador às vezes não consegue desenvolver todo o seu futebol, né? A gente observa hoje que o perfil do craque está mudando um pouco. Você consegue observar isso ou não? Eu acho assim, eu acho que o futebol ainda produz. Muita gente atribui que o Brasil tem tido esses fracassos em Copa do Mundo porque as gerações são fracas, não revela mais, eu discordo. Eu acho que o Brasil não revela mais tantos gênios como antes. Hoje, se você vai pegar um gênio na seleção brasileira, você tem só o Neymar. Antigamente o Brasil produzia mais gênios, isso é verdade. Mas ainda tem uma geração, assim, acima da grande média, da grande maioria. E até quem se sobressai, por exemplo, a França. A França tem uma grande geração, mas também não é tão melhor que a do Brasil. É, no pior dos casos, assim, o mesmo nível. Só que antigamente, você, a nível técnico, a nível extracampo, você tinha uma coisa mais nivelada. Então, quem se sobressaía tecnicamente ficava muito acima, que era o caso do Brasil. Hoje, o extracampo europeu, principalmente, já superou muito o nosso. Então, você ainda tem a qualidade técnica e você ainda equilibra. O Brasil ele não é saco de pancada de ninguém. Vira e mexe, ganha a Copa América, ganha uma Copa das Confederações. Mas na Copa do Mundo, o Brasil não elimina uma seleção europeia em mata-mata. Eu acho que desde que ele foi campeão em 2002. Então, a coisa se equilibrou. O Brasil ainda tem muita qualidade técnica, mas o jogo de futebol ficou mais físico, ficou mais tático. Então, a parte técnica ainda é o mais importante. Mas se você não tiver o resto bem alinhado, você não sobra mais. O Brasil não sobra. Inclusive, a próxima pergunta é sobre isso. O técnico estrangeiro no Brasil, ele tem incorporado aí novos métodos e esquemas de jogo, né? Isso muda o estilo do futebol brasileiro, porque a gente sabe que é uma fábrica de craques o Brasil. Mas, se não se adequar ao futebol europeu, vai ficar para trás, né? E a vinda do treinador estrangeiro está acrescentando algo de bom para o cenário nacional, para os jogadores? Acho que sim, né? A gente começa a pegar a tabela do Brasileirão, por exemplo, os 3 primeiros colocados são de fora do país. E a gente, assim, o Brasileirão desse ano começou muito ruim, mas se a gente olhar os últimos jogos, você já começa a identificar uma certa subida no rendimento das partidas. Eu tenho gostado, vi muitos jogos bons, somente nas últimas 3, 4 rodadas. Então parece que a metodologia talvez já esteja começando a fazer um certo efeito. Aquela parte ruim da pandemia, né, do calendário apertado, já está começando a ficar um pouco minimizado. O pessoal já entrou mais no ritmo normal de competição. Eu acho que já está subindo o nível do campeonato. Estão chegando mais estrangeiros, chegaram 2 portugueses agora, um no Vasco, um no Palmeiras. A cobrança dos torcedores, da própria imprensa, já está começando a diminuir em relação a ter que ganhar de qualquer jeito. Já se começa a analisar resultado, desempenho, já começa a se analisar performance, já se começa a analisar estilos de jogo, estilos de treinamento. É que hoje não tem mais setorista em clube por causa da pandemia, né? Mas acredito que já se começa até a avaliar treinamentos, métodos de treino. Então, eu acho que estamos avançando. Assim, falta muito, mas acho que está sendo bem legal essa ideia dos treinadores estrangeiros aqui no Brasil. Claro que não é trazer o Botafogo, que estava especulando aí o César Farias. Para trazer esse tipo de nome, eu acho que não vale a pena. Mas para você buscar no mercado e trazer nomes pontuais que vão agregar ao futebol, esse intercâmbio eu acho ótimo. A questão do treinador estrangeiro está muito forte no Brasil.
Você vê que o Palmeiras trouxe o Abel Ferreiras, o Vasco trouxe o Pinto, né? O treinador Ricardo, esse treinador aí que veio agora e já está sofrendo um pouco já para se adaptar, né? Já teve um empatezinho ali com o Goiás, sofrido. Tem o Jorge Sampaoli, que está pedindo uma seleção à diretoria do Atlético Mineiro, é cada vez pedindo mais jogadores. Quando ele perde, ele não aceita perder, né? Ele sai reclamando de arbitragem, sai xingando todo mundo. E tem um Kudê que está fazendo um trabalho razoável, né? E está fazendo ali, conseguindo se manter na tabela. E tem um Domi que chegou no Flamengo, né? Que é aí do Rio de Janeiro, que a cobrança gigantesca já levou 2 goleadas, né? Aquela primeira goleada lá de 5-0, pediram a cabeça dele. Agora essa de 4-1, viram que ele viu que a coisa não é bem assim. Falta a questão também de dar tempo, né? Para se adaptar, né? Também há um processo, como tem os técnicos daqui, que falta paciência, ninguém tem mais paciência com o técnico brasileiro. Aqueles velhos treinadores, o Filipão, o Mano Menezes, Luxemburgo, tem a nova geração também que não há paciência, mas também tem que dar tempo ao tempo também ao treinador estrangeiro, porque os técnicos lá da Europa andam criticando muito como é que o formato do Brasil de demissão, né, de treinadores é rápido, né, Felipe? Não, com certeza, ainda mais no cenário desse Brasileirão, né, 2020/21, que o Domenech, nos últimos, 30 dias, ele fez quase 10 jogos, ele não treina. É jogo, viaja, aí tem que ter a recuperação física e joga de novo. Os treinamentos dele são nas partidas, então é difícil você cobrar, você tem que dar um tempo para o cara se adaptar. Os treinadores estrangeiros, eu sou sempre 100% a favor deles aqui. Mas também sou 100% a favor que os dirigentes, quando tragam eles, principalmente no meio de uma temporada, que não vai ter tempo para treinar, que eles banquem. Falem, esse aqui é o Abel Ferreira, meu treinador, esse aqui é o Ricardo Sá, meu treinador, ele vai ficar aqui até o final do ano que vem. Não, assim, óbvio que não pode cair. Mas não adianta você cobrar o desempenho agora. O cara assim, tendo tempo para treinar. Você tem que dar um tempo pro cara. É ideal sempre trazer ele quando tendo pré-temporada, mas você já não tem mais. E pro ano que vem também você não vai ter, porque vai acabar o brasileiro em fevereiro e março, iníciozinho já vai estar começando o estadual. Então tem que trazer os caras, mas tem que entender que nesse cenário aqui, as coisas podem demorar um pouco mais que o normal para acontecer. Eu ia falar sobre isso, essa questão da pandemia, né? O treinamento dos clubes ficou muito prejudicado por causa da Covid-19, né? A possibilidade de contaminação, já teve alguns clubes que teve jogadores contaminados, e tem como o jogador atuar 100% nesse tipo de logística, ele dá o máximo dele nessa situação. Como é que você vê a questão do jogador nesse momento aí com essa pandemia? Então, eu não tenho muita formação, não tenho nenhuma formação na parte fisiológica, né? Mas pelo meu olhar de leigo, assim, quem está acompanhando, até nível de desempenho, até quantidade de contusões que temos tido agora nas últimas semanas, a gente está vendo que está bem fora da curva, né? Muito time que fica ou esfacelado pela Covid ou esfacelado fisicamente. O Fluminense, por exemplo, ele teve 23 lesões de julho para cá. Assim, é muita lesão. É o time que mais teve contusões musculares no Brasil pós-pandemia. Pós-pandemia não, né? Pós-retorno da pandemia, que ainda está rolando a pandemia. Mas então, parece que não. O Flamengo também sempre jogando com um monte de desfalque, o pessoal que foi para as seleções, todo mundo voltando machucado. Então, tá tendo mais lesão que o normal. Os técnicos têm que rodar um pouco mais o elenco do que já rodariam. O pessoal também tem que ter esse discernimento, essa paciência nesse aspecto. Assim, também tem o calendário que está perto, tem eliminatórias, né, também, jogadores são convocados. Você viu que o Tite convocou diversos jogadores para essas eliminatórias agora no mês de novembro e já foram cortados grande parte dos jogadores, né, por contusão, né, e ele teve que substituir um pouco, analisando um pouco para a seleção, né, assim, a questão do Tite, né, porque a seleção perdeu um pouco de credibilidade, né, nos últimos anos. A gente não vê tanto o olhar mais favorável à seleção. Os clubes, toda vez que um jogador é convocado hoje, antigamente era motivo de orgulho, hoje é motivo de crítica, né? Vai tirar o jogador do meu time, vai prejudicar o campeonato. Hoje essa questão de seleção e clube, o clube está ficando mais importante do que a seleção em alguns momentos. Como é que o Tite trabalha, na sua opinião, como é que o Tite trabalha essa questão aí
de trazer de volta a credibilidade para a seleção brasileira? Então, acho que hoje em dia, com certeza, o pessoal liga muito mais para o clube do que para a seleção, né? O pessoal não trocaria qualquer estadual, uma Copa do Mundo quase por qualquer estadual, praticamente. Título nacional, então nem se fala, né? Eu acho que isso vai recuperar a credibilidade se porventura conseguir ganhar uma Copa do Mundo, porque tirando isso, o pessoal não liga não. A CBF está com muito problema extracampo, aí o Tite desfalca os times, o calendário é mal feito. Ele é feito para você não torcer para a seleção, né? Ele é feito para você ficar com raiva da seleção. Aí vira e mexe, né? Tem convocações, né, de jogadores assim meio estranhos de vez em quando, então tá difícil. O Tite ainda era aquele cara, o Tite quando ele foi contratado, ele meio que deu uma recuperada nessa autoestima da seleção automática, né, porque o pessoal queria muito o Tite, ele veio de grandes trabalhos aqui, mas já tá já fez uma Copa do Mundo ruim, o pós-Copa não tá legal, então ele já meio que perdeu, já tá meio na mira, né? Então, ou ganha ou não vai recuperar. Eu acho que mesmo ganhando, passa muito pela CBF arrumar a casa dela do que pelo próprio resultado de campo da seleção, né? Ser uma entidade mais transparente, ajeitar o calendário, parar de desfalcar os clubes. Eu acho que isso é um passo importante para o povo voltar a torcer pela seleção de fato, não só na Copa do Mundo. Isso quer dizer, para você passaria por um título mundial, o Brasil recuperaria a credibilidade se ele conquistasse a Copa do Mundo, a credibilidade voltaria de novo os olhos do mundo para o futebol brasileiro. Jogadores, a gente já sabe que vai todo ano, né? As estrelas daqui, as promessas, os jovens vão para a Europa. Mas, eu digo assim, a credibilidade e o respeito com a camisa da seleção brasileira voltaria depois dessas últimas eliminações, 7-1 para a Alemanha e 3-1 para a Bélgica, né? Não sei se voltaria 100%, mas ganhar uma Copa do Mundo, principalmente se ganhar jogando bem, aí é um passo importante. A nível de respeito, com certeza. Agora, credibilidade vai precisar da CBF ajudar também. Porque só o campo da seleção brasileira sempre foi bom, né? Ultimamente está meio arranhado, mas ele sempre se garantiu. Mas o extracampo complica. Aí eu até ia perguntar mais um pouquinho sobre seleção. Para você, tem um Tite na seleção hoje, mas se não tivesse o Tite, você pudesse escolher entre os técnicos brasileiros do momento que estão se destacando, né? Eu queria que você escolhesse um técnico brasileiro e talvez um estrangeiro também, se você pudesse escolher um estrangeiro, que você analise se o Brasil também tivesse condição de trazer, porque o técnico de clube é muito caro, né? Não é tão barato trazer para uma seleção. Já se falou em Guardiola um momento, né? Já em outros técnicos, até o Jorge Jesus, quando estava no passado aqui, pensaram. Mas para você, assim, um técnico nacional, se não tivesse o Tite, e um técnico estrangeiro? Bem, treinador nacional, para mim, eu responderia sem muita dificuldade. O Rogério Ceni, para mim, hoje é o melhor nome brasileiro. Ele e o Tite, né? Só que o Tite é um cenário sem o Tite, né? Então, o Rogério Ceni, acho que ele tá com uma carreira muito curta, é verdade, mas eu prefiro apostar num treinador com uma carreira curta, como o Rogério Ceni, mais que ele, como jogador, seja um multicampeão, né? Então isso facilita um pouco, do que, por exemplo, o Renato Gaúcho, que é outro nome na questão da onda. Eu já não vejo o Renato Gaúcho com perfil de seleção assim. Ele ia ser aquele cara mais boleirão, ia convocar os caras e tentar meio que levar no vestiário. Não sei se é muito o que o futebol brasileiro precisa hoje. Agora, nome estrangeiro, eu vou te falar dois. Assim, um, que era o que eu ia querer, mas não tem como, que é o Guardiola, assim, é o meu técnico dos sonhos, mas não tem como, financeiramente. E um plausível, não sei se ele aceitaria, seria o próprio Jorge Jesus, que ele é um estrangeiro, mas eu acho que os olhos brasileiros não iam olhar ele com cara fechada. Ele é um português, mas ele trabalhou aqui no Flamengo, foi multicampeão com um time com a maior torcida do país, então acho que a mídia aprovaria essa contratação, não ia ter aquele preconceito de estar colocando um estrangeiro, e fala português, já conhece o nosso futebol, já conhece até a parte ruim daqui, então seriam os meus nomes fora do país, mas eu acho que nenhum dos dois aceitaria, não. Felipe, aí você sempre está trazendo aí os números dos jogadores e técnicos antes de eles fecharem com os clubes, né, que serem contratados, né? Mas às vezes quando eles chegam, né, como a gente falou no começo ali, não dá muito certo, né? Às vezes o cara não dá certo. É aquele como eu falei, o cara que é só aquele craque do YouTube, né, do vídeo no YouTube, né? E o que é que realmente acontece que um jogador não dá certo em certo clube? Ele realmente está ali num scout bem colocado. No vídeo também, no vídeo nem se fala aqueles golaços, eu vi o vídeo do Felipe Viseu esses dias aí, o scout que você trouxe e os vídeos, né? Então fiquei muito feliz que eu aqui em Fortaleza sou torcedor do Ceará, né? Apesar de eu sou jornalista, mas tenho minha preferência pelo Ceará, não nego, apesar de torcer na Série A pelos dois clubes cearenses, Fortaleza e Ceará,
Eu tô no Ceará e vai ter a estreia hoje contra o Santos na Copa do Brasil. Ele vai no banco de reservas, né? Vale classificação na Arena Castelão daqui a pouco, 7 horas da noite. Um jogo que para o Santos é importantíssimo, mas para o Ceará é vida ou morte também, porque você viu ontem, né? O Cuiabá eliminou o Botafogo. Sim. Tem a questão do América Mineiro, que pode eliminar o Corinthians, e o Ceará, que não digo que é zebra, porque o Ceará é da Série A também, né? Mas sempre o favorito é o time que já é consagrado, como o Santos, né? Mas essa questão do jogador vir, o que é que não dá certo? É a adaptação com a cidade, o clima, o que acontece com esses jogadores que, de repente, estouram no scout, nos vídeos e não dão certo nos clubes? É um pouco de tudo, assim. Claro que tem a ambientação. Quando o cara vem de fora do país, é um estrangeiro, tem a adaptação com a língua, a habitação com o clima, a habitação com o contexto todo. Agora, quando é um cara mais... Um Felipe Viseu. Às vezes o cara tá jogando num time que cria muita chance de gol, aí ele faz muito gol. É um time que usa e abusa da linha de fundo, cruzamentos na área. Aí o cara tem esse estilo de jogo favorável, dá mais certo. Aí você pega um jogador técnico, por exemplo, Gustavo Scarpa, e coloca ele no Palmeiras do Filipão, cara, um time que a bola tava sempre voando. Raramente para no chão e trabalha a parte técnica. Aí o cara não rende. Aí você coloca o Gustavo Scarpa, por exemplo, no Atlético Mineiro do São Paulo, que é um time que tem a bola, que tá sempre no último terço ofensivo, às vezes o cara tem mais para onde render. Você coloca um velocista num time de contra-ataque, pode render mais. Agora você coloca um velocista num time que vai jogar sem espaço para contra-atacar, que vai jogar em cima. Se o cara não tiver o lado técnico apurado, pode não dar certo. Então, é muito difícil você sempre cravar, esse cara vai dar certo, isso não vai dar. Claro que às vezes você contrata o Messi, pô, vai dar certo, você já sabe disso. Mas tem jogadores que podem dar certo no lugar, não dar certo no outro. O cara pode se machucar e quando volta, não volta do mesmo jeito. Pode ter uma primeira sequência muito ruim, aí perde a confiança, a torcida pega no pé, o cara não lida bem com a pressão. Tem isso também, né? Às vezes tem a parte psicológica do jogo, pode influenciar. Então é muito difícil. Claro que os números te ajudam a te dar um embasamento para você diminuir a chance de erro. Mas sempre assim é impossível. Você falando aí, eu estava passando aqui na minha mente os jogadores que, por exemplo, o Thiago Galhardo, né? Que hoje está tendo um percentual muito favorável no Internacional. O ano passado ele passou pelo Ceará, né? Ele veio do Vasco, o Vasco não estava pagando em dia, salários atrasados, né? E ele ouviu dizer que o Ceará estava pagando em dia, ele correu para cá, né? E fez muitos gols, né? Estourou fazendo gol, fez, se não me engano, 8 a 10 gols. Depois parou, depois também a reta final dele foi horrível no Ceará, mas e foi pro Inter. E o Marinho, que também foi do Ceará, só que foi lá no começo, depois foi Vitória, Cruzeiro. Hoje está muito bem no Santos. São dois jogadores que eu vejo de destaque também, né? Assim, que a gente vê que eles se adaptaram àqueles projetos, né? Que realmente ao clima, né? Eu vejo também isso que você falou, a pressão da torcida. Teve um jogador que jogou aqui em 2011, eu acho que você conhece ele, é o Edmilson, pentacampeão pela seleção brasileira. O Ceará estava na Série A naquele momento e ele chegou aqui para jogar, mas a pressão em cima dele, a torcida do Ceará, não sei como é do Fluminense, é muito exigente demais. Então ele chegou aqui, era uma pressão tão grande em cima dele, inclusive ele fez 2 golaços de falta, né? Ele jogou até bem aqui no Ceará. O Ceará acabou caindo, mas a pressão era muito grande. E essa questão, não sei como é que essa questão funciona, né? No seu clube Fluminense que você torce, né? Se é assim também, né? Sim, a torcida do Fluminense aqui é meio de lua. Tem período que ela tá cobrando muito, tem período que começa a apoiar uns jogadores que são meio ruins. Isso varia muito do perfil do torcedor. No Rio de Janeiro aqui, quem é mais chato com isso é a torcida do Flamengo, né? A torcida do Flamengo cobra muito. O Flamengo é 880, né? Vai do céu ao inferno. As outras 3 depende muito do momento. O Fluminense, quando teve aquele time da Unimed, aqueles times multicampeões, o pessoal enchia mais o saco. Hoje em dia eles estão com um pouco mais de paciência, porque não tem muito como cobrar, os times são mais fraquinhos, né? Mas essa questão da cobrança da torcida faz muita diferença. Eu digo que a torcida mais chata do Brasil, no bom sentido, a nível de cobrança é do Palmeiras. Essa pega no pé mesmo. O pessoal ou rende rápido, ou a turma do amendoim devora. Felipe, assim, como torcedor também, né, e como analista, como é que você está vendo a questão dos clubes do Rio de Janeiro, essa questão do endividamento, né, dos clubes?
Como é que você vê essa questão aí? O que é que aconteceu com os clubes do Rio? A gente vê que o Flamengo se ajeitou agora, né? Recentemente o Flamengo também estava muito mal, mas hoje a gente vê que os três clubes ali gigantes, né? Fluminense, Botafogo e Vasco, que tem histórias incríveis de títulos de Libertadores, Sul-Americana, títulos de Brasileiro, Copa do Brasil, e não estão numa situação tão bem. Como é que chegou a esse ponto, na sua opinião? Assim? Foram gestores no passado, né? Pegou muita gente em épocas boas que não soube aproveitar e fazer a gestão. O Fluminense, por exemplo, ele teve a faca e o queijo na mão, passou uma década aí com a Unimed te aliviando do futebol, ou seja, você tinha todo o dinheiro que entrava no clube para você poder realmente organizar a casa, não foi feito. O Vasco teve gestões temerárias lá desde o período de Eurico Miranda. O Botafogo também, fazendo dívida, contratando, montando times que não podia pagar, demitindo jogadores por WhatsApp. Aqui no Fluminense teve isso também, né? E dívida trabalhista, uma em cima da outra. O Flamengo teve gente que conseguiu botar ordem na casa. No Flamengo também é um pouco mais simples, né? O dinheiro que entra, mesmo você não gerindo bem o clube, fazendo as coisas erradas, você já tem um dinheiro natural muito grande de patrocínio, de cota de televisão. Para você botar ordem na casa também é mais fácil. Montaram times fracos, a torcida entendeu, respeitou esse momento. Agora os outros três até podem tentar fazer isso, só que se você pegar um Fluminense, um Vasco, um Botafogo e falar, ó, gente, vão ser 3, 4 anos que a gente realmente vai gastar só o que pode, não vai atrasar um mês de salário, o time vai ser bem fraco. Então, tem a chance de cair. Com essa nova regra agora que não tem mais aquele efeito paraquedas, né, com o rebaixamento, esses times, os times aqui não podem mais flertar com o rebaixamento, não, porque se cair vai ser igual tá com o Cruzeiro agora, é assim, desesperador. Não tá, o dinheiro cai muito, o orçamento diminui demais, é muito difícil. Ainda tem a parte de venda de gestão de base. O Fluminense revela muito e vende mal. O Botafogo revela pouco e vende mal. O Vasco até revela, fica no meio do caminho, vende mais ou menos também, mas agora vai gastar 17 milhões no Benítez. Não pode fazer isso, mas vai fazer, porque a torcida que passa, está em ano de eleição. O pessoal vai fazendo coisa que não pode, né? Não tem muito mistério. Verdade. E assim, outra pergunta é assim, contra fatos, não há argumentos, né? Contra números não se pode questionar, esse que é o seu trabalho aí, no scout, essa matemática do futebol, e pegar só uma questão pelos números, né? O Thiago Galhardo, eu falei sobre ele agora, e o Marinho, se eu não me engano, estão muito bem, né? Nos números da Série A, e muita gente elogiando o futebol deles no momento, né? Por que é que esses jogadores, e um pouco para trás o Dudu, que também tinha um desempenho muito bom em clube, não chegam à seleção? Será que tem aquele jogador, como, não sei se você pegou essa época, o Edmundo Animal, que arrasava no clube, quando chegava na seleção, não jogava tão bem. Será que existe essa questão de jogador de clube ou não? É porque o técnico realmente não vê espaço no momento para aqueles jogadores? Existe algum certo preconceito? Tem um pouco de tudo, né? Eu acho que você estar inserido em determinados clubes facilita muito a sua chegada na seleção. Agora, o Edmundo ainda foi um jogador de seleção, foi para a Copa do Mundo. Os outros citados, Marinho, Galhardo, Dudu foi o melhor jogador brasileiro algumas vezes aqui e não tinha chance nunca. Galhardo e Marinho, acho que eles não foram nem convocados, mas também esses dois eu entendo, são jogadores de 30 anos que começaram a ter um sucesso assim mais destacado agora. O Marinho ainda teve lá no Vitória. O Thiago Galhardo passou a vida inteira jogando em clubes. Jogou até em Botafogo, jogou no Curitiba, mas sempre com pouco espaço. Começou a se jogando futebol japonês, começou a crescer mesmo de rendimento no Vasco, no Ceará e agora no Inter ele atingiu o ápice da carreira. Pode chegar à seleção ainda? Pode, mas também não é o tipo de perfil que eu convocaria por agora. O Marinho, mesma coisa. O Marinho, a gente não pode esquecer, ele no primeiro semestre desse ano mesmo, ele era reserva desse Santos. Foi expulso 3 jogos seguidos na reta final do Paulista, então vamos com calma. Também não acho que seja jogador para a seleção ainda. Dudu, sim. Dudu já mostrou futebol de seleção. Tenho certeza que se ele jogasse no Corinthians ou no Flamengo, ele teria ido. Aqui, né? Marinho e Galhardo, se estivessem mostrando esse futebol de agora em clubes um pouco mais benquistos, assim, aquela pressão da mídia teria, talvez eles tivessem ido. Né? Não tem como dizer que, por exemplo, você pega o Vanderlei, goleiro do nunca foi para a seleção. Hoje não é mais o momento dele, mas já teve fase. Se a gente for puxar pela memória aqui, vão ter muitos exemplos. Né? Agora, em relação àqueles caras que vão e não performam igual no clube, é porque daquilo que a gente falou, né? O contexto é diferente. Você está treinando todo dia com o técnico, você muda para o outro, às vezes aquele contexto não te favorece, o companheiro não tem entrosamento com você. São N fatores. Né? Jogar no clube
É onde o cara tá treinando todo dia, tá mais habituado, é mais fácil você render no clube do que na seleção. A gente vê que na seleção hoje o Marinho joga ali pelos lados, né? Um pouquinho pelos lados. O Marinho. Então ali tem o Neymar, tem o próprio Cebolinha, né? Tem o Vinícius Júnior, tem o Rodrigo, tá bem? O Everton Ribeiro já joga mais ali pelo meio, né? Já tá mais centralizado, mas também às vezes ele desce para os lados também. Agora o Thiago Galhardo também, já temos o Firmino, né? Temos o Richarlison, temos o Gabigol que não está sendo convocado, mas quando voltar à forma, o próprio Pedro que está sendo sondado, né? E pode futuramente pintar na seleção. É uma disputa muito grande, mas talvez se tivesse amistosos, eles poderiam ser testados em amistosos. A eliminatória já é mais difícil, né? Testar jogadores como esse, né? O Neymar agora ainda não foi cortado, né? O Neymar ou já foi cortado da Ainda não, seleção? mas Porque ele estava ainda não, né? Porque eu estava analisando os últimos jogos da seleção, o Everton Cebolinha, que jogou muito bem na Copa América daquele ano passado, joga pelaquela mesma posição do Neymar. E nos jogos que o Neymar jogou, o Everton foi jogado lá para a direita, ficou isolado lá, a bola não chegava nele, né? Aproveitar que o Davi Chagas está dizendo, o Marinho é uma questão de já ter jogadores melhores na função. O Galhardo nem teria função no esquema do Tite. Davi Chagas aí falando, Felipe Barros. Concorda com ele aí? concordo. O Marinho tem uma concorrência gigantesca e o Galhardo, além da concorrência também, porque o Galhardo, até ele no Inter, ele não foi contratado para jogar na função que ele tem se destacado. Né? O Guerreiro se machucou, o Internacional não tinha centroavante. Ele começou a jogar ali como no comando do ataque, meio falso 9, e rendeu. Não dá para você chegar agora também e querer que o Tite enfie ali no meio. Tem muita concorrência, não é o estilo. Tanto que o Firmino, que já é um grande jogador, ele joga de uma forma no Liverpool, porque na seleção ele não rende também na seleção. É muito pela forma de jogar também. Ele fica lá na seleção brasileira dentro da área, jogando de costas pro gol, não é a dele. No Liverpool ele não faz isso. Se o Firmino sofre assim, imagina o Thiago Galhardo, né? É verdade. E falar um pouco sobre o Fluminense, que é eu vi que é seu time, né, de coração. O Fluminense aí tá vivendo um bom momento, né? O Odair Helma fazendo um bom campeonato brasileiro, derrotou o Fortaleza num jogo até polêmico na Arena Castelão, aquela expulsão do zagueiro do Fortaleza, muito contestada, mas o Fluminense realmente está jogando bem, merece a posição que está. E os destaques que você vê do time do Fluminense no momento que você pode falar, sempre tem alguém que eu vou citar do futebol cearense, acabo citando, né? O Evanilson é cearense, né? Que foi embora, né? Evanilson, se eu não me engano, foi Sim, pro sim. Porto, jogou muito É. bem, fez alguns gols, e tem um jogador que é o Felipe Cardoso, que fez alguns golzinhos pelo Ceará, mas não estava tão bem nos últimos momentos no Ceará, mas tá jogando bem, né? E aquele lateral, não sei se o Egídio tá aí ainda no Fluminense. Tá na reserva. O Egídio jogou o Ceará também, coincidência. Mas como é que você analisa o Fluminense no momento aí, os jogadores destaques? Bem, em relação aos citados, os ex-cearenses, né, do Ceará, o Egídio está no banco, sim, mas está bem no banco mesmo, está bem mal. O Evanilson é um dos principais jogadores do ano. Foi uma pena assim, para o Fluminense ter saído, ainda mais que ele saiu no contexto que o clube não ganhou praticamente nada. É um jogador de Xerém, que o Fluminense, por uma questão contratual, perdeu o jogador. E o Felipe Cardoso, eu vou me permitir discordar, ele é um dos piores atletas do Fluminense, tecnicamente falando, é bem fraquinho. Fez até um gol no Brasileiro contra o Curitiba, mas é um jogador que já não tinha condição para o Ceará, no Fluminense também não tem. Eu lembro quando ele veio para o Fluminense, eu fiz um scout também, não tinha meu canal ainda, fazendo uma outra plataforma, e já taxei ali como injustificável a contratação. Mas a nível de destaque esse individual do Fluminense, eu destacaria dois jogadores que estavam no banco no início do ano, que é o zagueiro Lucas Claro e o volante Dodge, que o Fluminense tem tudo para perder agora contratualmente também. O Lucas Claro não, o Dodge sim. Os dois têm feito um grande campeonato, são jovens. O Lucas Claro, 28 anos, o Dodge, 24, assim, são os. Vou botar dois destaques, esses dois. O pessoal sempre fala muito do Nenê, né? O Nenê não tem como, você tem feito muito gol, mas rendimento dentro de campo, assim, ainda questiona ele um pouquinho. A nível geral do Fluminense, o Fluminense está em quarto lugar, é verdade, mas eu ainda quero ver mais um pouquinho para ter certeza que essa campanha se mantém. O Fluminense, ele faz um jogo contra o Fortaleza, muito bom, fez um jogo contra o Santos, muito bom. Contra o Fortaleza temos que pesar também, aquela expulsão foi meio maluca ali. Não sei o que o juiz viu para expulsar o jogador do Fortaleza. Ali. Contra o Ceará, por exemplo, você deve ter visto.
Fluminense foi dominado para ter perdido aquele jogo, então ainda oscila muito, tem conseguido os pontos, é verdade, mas quero ver mais um pouquinho. Só para lembrar o torcedor tricolor, se estiver aqui, em 2015, por exemplo, que o Fluminense terminou o campeonato ainda brigando para não cair, ele terminou o primeiro turno com um ponto a mais do que ele tem hoje. Então, estar no G4 no final do primeiro turno não é garantia de nada. E o trabalho do Odair Helma, como é que você avalia o técnico do Fluminense? Então, assim, o problema do Odair perante a torcida foi que ele foi eliminado de forma vexatória nas duas Copas, né? A Sul-Americana foi horrível, e na Copa do Brasil ele foi, além de ser eliminado pelo Atlético Goianiense, que também é um clube de Série A, você até pode, ok, foi eliminado. Só que foi a forma como foi eliminado, foi um jogo que o Fluminense abdicou de jogar, começou, dado momento, a jogar pela disputa de pênaltis. Foi muito mal. Desde esse jogo contra o Goianiense, o Fluminense não perdeu mais. Por incrível que pareça, e vai oscilando. Aí faz um jogo bom contra o Fortaleza, contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, foi um jogo bom. Aí faz um jogo muito ruim, como foi contra o Botafogo, como foi contra o Ceará. Ainda oscila muito, mas eu acho que, no geral, no brasileiro, o trabalho do Odair é bom. É melhor do que o que o pessoal esperava. Assim, ele não joga da forma que a torcida quer ver, mas tem conseguido os resultados e vira e mexe. Sendo justo com o Odair, ele consegue até a nível de desempenho apresentar algo minimamente satisfatório. Se ele mantiver nessa posição até o final do brasileiro, a gente consegue esquecer o que aconteceu nas Copas. Porque o Essa questão de Copa, essa questão de eliminação dói muito. O São Paulo, né, com o Diniz, foi eliminado da Libertadores, mas se você analisar, tem alguns males que vêm para bem, né? Por exemplo, ficou com menos competições, focado no que realmente ele está destacado, Copa do Brasil, né, que é uma oportunidade de ganhar, Sul-Americana, né, que ele joga hoje, né, com o Lanús, né, o São Paulo, e o Brasileirão, que ele está brigando ali, eu acho que ele não vai ser campeão não, né, alguns estão acreditando, eu acho que está vendo um momento bom, né, mas pelo menos está tentando, e diminui um pouco as competições, já são, quer dizer, aumentou uma, né, a Sul-Americana, né, saiu a Libertadores, aumentou a Sul-Americana, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro, é verdade, o Atlético Mineiro, igual o Fluminense, está sem nenhuma competição. Seria a oportunidade desses dois times deslancharem no campeonato, como Fortaleza também. Fortaleza está também sem nenhuma competição, além do Nacional. Já o Ceará tem a Copa do Brasil hoje ainda, que se continuar, vai ficar ainda dividido aí, né? Eu queria perguntar a você, Felipe, essa questão da paixão do torcedor do Fluminense, né? Qual o jogo, assim, os jogos mais marcantes que você acompanhou no Maracanã? É um privilégio morar aí no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui o Castelão, mas o Maracanã é um templo sagrado do futebol mundial, né? Grandes jogos, o gol 1000 do Pelé, e outros jogos fantásticos que aconteceram aí, aquela final Alemanha-Argentina com o Messi de um lado, né, jogando, e tantos outros jogos. E como é a festa da torcida, você sente saudade da torcida, essa pandemia tá nos tirando do estádio, que a gente mais gosta, né, de estar ali no estádio. Como é que está sendo esse momento para você, a saudade da torcida e a questão também dos jogos que você acompanhou ali no Maracanã, que foram marcantes do Fluminense? A questão da torcida é o que mais, na pandemia, assim, tirando toda a parte médica, né? Claro que eu não vou entrar nesse mérito, que porra, é uma coisa terrível, mas a nível da minha vida, assim, meu cotidiano, é o que me faz mais falta de tudo, com certeza. Não é sair, não é beber, não é passear nos parques. O negócio que faz mais falta para mim é realmente o estádio com torcida. Eu até poderia ir ao estádio, porque eu tenho como entrar com credenciamento de imprensa, né? Mas não vou, prefiro trabalhar de casa nesse lado, mas a torcida faz muita falta para o meu dia a dia, até para trabalhar. O campeonato ele fica muito diferente com ou sem torcida, né? Agora, a nível de experiência pessoal mesmo no Maracanã, tem alguns jogos, assim, a estreia do Romário, para mim, é um jogo marcante, quase 80 mil pessoas, na primeira rodada do Brasileirão de 2002, foi um jogo até que me fez começar a gostar mais de futebol assim, né? Tem os jogos da Libertadores de 2008, não tem como não falar, aquele Fluminense Boca, Fluminense São Paulo. É o do Renato, o time do Renato? E sim, Renato Gaúcho. Tem a final da Copa das Confederações, eu fui, Brasil e Espanha, 2 gols do Fred, 1 gol do Neymar, também foi um jogo marcante, assim. E jogão aquele ali, viu? Assim, aquele foi um belo jogo, assim, título, né? Acho que foi o último título que eu vi no Maracanã, porque o jogo da ilusão, nós somos iludidos, né? Nós somos iludidos ali. A Copa das Confederações só serve para isso, né? Mas é que o meu time não ganha título há tanto tempo que para eu ver algum título no estádio teve que ser da seleção mesmo, porque do meu, nesse Maracanã eu nunca vi, não. Já vi final de tudo, de Taça Rio. Já viu, né? Mas assim, clássicos.
clássicos que marcaram você no Maracanã? Porque tem aí o clássico com o Flamengo, que é o tradicional, né? O Fla-Flu. Tem um clássico ali com o Vasco e com o Botafogo. São 3 clássicos que o torcedor do Fluminense tem a oportunidade de ver. Aqui no futebol cearense a gente tem só 2. Já tem 3, Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ferroviária e Ferroviária e Ceará. Aí já são oportunidade de vários clássicos, né? Como é que é para você esses confrontos aí, os mais marcantes, na sua opinião? A classe sempre foi uma coisa muito legal. Assim, eu gostava mais do Maracanã antigo, quando principalmente o Vasco e o Botafogo vinham jogar aqui e não tinha o jogo de volta no Newton Santos nem em São Januário, então todos os clássicos eram meio a meio. E principalmente as torcidas iam mais ao estádio. Né? Hoje em dia, os clássicos, para você ter o Maracanã cheio, dividido, é muito difícil. Quanto o Flamengo, a torcida do Flamengo sempre enche, mas as outras não vão, nenhuma das 3 vai. Então, até quando os outros se enfrentam, assim, é difícil. Normalmente, Fluminense e Botafogo, Fluminense e Vasco, a torcida adversária está com 10%. Assim, o pessoal gosta, vamos ir a semana de campo. Mas eu preferia que fosse tudo dividido. Achava muito mais legal. Agora, clássicos que me marcaram assim, tem um Fla-Flu em 2008, foi até um jogo que choveu muito, acabou a luz, voltou, que foi Fluminense 4-1, com 3 do Thiago Neves, um jogo marcante, assim, era criança. Tiveram algumas finais de estadual, né, que o Fluminense foi bem, mas foi até no Newton Santos, não foi nem no Maracanã em 2012. Uma final de Taça Rio contra o Vasco, de Taça Guanabara contra o Vasco, e a final geral do estadual contra o Botafogo, 2 goleadas. E o Fluminense, desde que eu me entendo por gente assim, ele costuma vacilar em clássico, né? Então, esses jogos ficam marcados, assim. Mas eu não tenho muito isso de qual clássico eu gosto mais, não. O pessoal gosta muito de criar uma rivalidade sempre com o Flamengo, assim, mas eu sempre fui aquele torcedor, a nível de torcida, né? Quando eu não estou trabalhando, eu encaro os 3 rivais da mesma forma. Não tenho muito, assim, uma raiva, entre aspas, de nenhum time, não. O Fluminense tem história aí, de gente famosa que também torce, né? O Pedro, se não me engano, o Pedro Bial, né? Torce Fluminense, Pedro Bial? Eu tô Sim. Pedro Bial, já teve o escritor Nelson Rodrigues também, era torcedor do Fluminense. O pessoal disse que o Nelson Rodrigues não prestava muita atenção dentro de campo, não. Ele presta atenção na atmosfera do estádio, né? Aquele que acontecia no estádio, aquele grande cronista que realmente marcou muita história, cronista esportivo e também literatura aí, na literatura, né? E linkar um pouco o futebol cearense com o Fluminense, eu já falei algumas coisas, tem um grande Magno Alves, né? Magno Alves que fez história no Fluminense, né? Principalmente a primeira vez, né? Que na última já estava com idade avançada. Também fez história no Ceará, né? O momento marcante foi aquele que ele fez 5 gols, né? Com a camisa do Fluminense, num jogo só, se não me engano. Ele fez 5 gols ali, arrebentou ali o Magno Alves. E teve, eu me lembro também, em 2011, o Fluminense foi campeão em 2011, né? Engraçado que o Fluminense estreou perdendo para o Ceará no Castelão. 1-0. 2010, desculpa, corrigindo, tá certo. 2010. Ele perdeu para o Ceará, gol do Geraldo, de pênalti. O Ceará fez um gol, ganhou de 1-0. Depois dali o Fluminense foi campeão, né, brasileiro ali, partiu pro título, né? Esse ano, essa estreia de 2010, eu lembro que foi um jogo horrível. O Fluminense jogou bem mal. Mas o Magno Alves, assim, a torcida gosta dele ainda. Ele foi mal na última passagem, mas tinha 40 anos já. O pessoal já não esperava muita coisa. O problema do Magno Alves foi que teve a Copa do Brasil, né? Que o Fluminense jogou na semifinal. Foi a última vez que o Fluminense pegou um torneio nacional e teve realmente uma chance de ganhar. E o Fred se machucou no primeiro tempo do jogo de ida e o Magno Alves teve que jogar esse jogo no tempo da partida. E o Fred teve que jogar machucado o jogo de volta porque o pessoal não confiava no Magnata, né, para jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas, no geral, ele é um cara importante. Assim, acho que ele é o 10º ou 11º maior artilheiro da história do clube. Então, não tem como desconsiderar o jogador. E ele no Ceará também, acho que ele ainda quer encerrar a carreira aí, né? Não sei se o pessoal vai querer, mas ele tá com 40. Rapaz, essa questão do Magno Alves é interessante no Ceará porque ele encerrou a carreira, ele praticamente saiu do Ceará pela porta de trás, não porque ele era uma mal pessoa, né? Mas porque a diretoria do Ceará, eu acho que fez até errado, a diretoria do Ceará não deu a oportunidade de estender o contrato dele até, eu acho que o Ceará tinha subido para a Série A, e o Ceará não estendeu o contrato dele até o Cearense do ano seguinte, né? Não deu a oportunidade do Magno Alves terminar a carreira. O Marcelo Chamusca não queria mais ele, o Marcelo Chamusca está fazendo um bom trabalho no Cuiabá, né? Não quis dar a chance ao Magno Alves
eu acho que foi uma falta de respeito, assim, né? Hoje ele tá jogando no Campeonato Baiano, né? No time lá da Bahia, com Fez 40 o e gol tantos anos, foi, é verdade. O Magno Alves, interminável Magno Alves. Tem outros jogadores como o Romário também, né? Foi 40 anos ali, eu acho que foi 39 anos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O Romário também. O Romário ali fez. Ele fez mais de mil gols mesmo, o Romário? Ah, sim, gols oficiais não, né? Lá nas contas dele são 1.002 gols. Vai questionar a conta do Romário? Eu não questiono. Se não fosse pelo Romário, eu não estaria aqui. Então, se o Baixinho falar que fez 2.000 gols, eu assino. Aí a gente tem a questão o Pelé fez 1.200 e tantos gols, mas oficiais mesmos foram menos, né? Sim, foram menos, mas também na época do Pelé, principalmente, tinha muito torneio que os gols não eram oficiais, né? Então também não dá para você desconsiderar os gols não oficiais dele, porque tinha muito torneio, excursão na Europa, essas coisas. Hoje em dia o pessoal ri, debocha, mas na época eram jogos que tinham peso, tinham mídia em cima, levavam o público ao estádio, assim, tinha uma competição. Então o gol não era oficial, mas, pô, vou tirar o peso dos gols do Pelé. É claro que tem um gol ou outro que, pô, que é realmente um certo exagero, dá gol de exércitos, esses mitos que o pessoal cria. Mas tem muito gol também que foi relevante, não dá mais. Também o pessoal de antigamente então não tinha como ter gol, porque tinha muito torneio que não era oficial. Eu costumo dizer assim, em relação ao Pelé, eu acho que eu e você não acompanhamos ele jogando em campo, né? Mas o Pelé, ele foi considerado pela FIFA o jogador do século passado, né? Inclusive foi junto com o Maradona, que eu acho que injusto o Maradona não chega aos pés do Pelé, né? Mas no século passado foi o Pelé mesmo o melhor jogador do século passado. Agora, se a gente for dividir, porque ninguém consegue dividir, mas eu consigo dividir na minha cabeça que o século passado o futebol foi outro. Agora nós estamos vendo um novo século, que o Pelé, aquele século o Pelé reinou. Agora esse século tem reinado o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? Não dá para tirar esses dois como os melhores do momento. Porque se for comparar com o Pelé, vai ficar aquela condição de que quem for o melhor, quem é melhor, é incomparável. Eu acho que tentar essa tentativa de. O futebol era outros critérios, né? Era outra. Mas no momento você consegue colocar alguém no meio desses dois aí, ou, vamos supor, 5 melhores do mundo. O Messi e o Cristiano Ronaldo estão entre os dois primeiros. Bem, assim, acho que esse debate é interessante e é muito legal a gente dividir o que é melhor, o que é ser melhor e o que é ser maior, né? São coisas diferentes para mim. Né? Por exemplo, nessa própria briga Messi e Cristiano Ronaldo, eu acho que não tenho muita dúvida que o Messi, tecnicamente, ele sim, joga, põe a bola no campo aí se vira. O Messi tem mais questão técnica que o Cristiano Ronaldo, mas eu sou meio contra a maré. Assim, eu acho o Cristiano Ronaldo maior que o Messi. Eu acho que os feitos do Cristiano Ronaldo, em situações diferentes, em contextos diferentes, são mais pesados. Mas também é uma discussão boba. Você achar um maior ou melhor que o outro não quer dizer que o outro seja ruim, ou pequeno. Né? Eu acho que os dois são muito grandes e, para mim, figuram no top 10 da história do futebol, com certeza. Top 5 é difícil, eu não vi muito. Tem muita gente aí que não é do meu tempo, né? Não vou ficar também. É difícil para eu mensurar. Não, eu digo de 2000 para cá, 2000 para cá, né? Porque Ah, de 2000 para cá são os dois para maiores. trás é os maiores, né? Se fosse colocar Aí alguém a só no questão, meio, eu queria talvez só o falar. Zidane. Zidane, O talvez. Zidane já grande jogador, realmente. Zidane, o francês, né? Agora sim, a questão a gente falou, o Cristiano Ronaldo, eu me lembrei do Cristiano Ronaldo, sempre eu tento linkar para o futebol cearense, porque a gente é daqui, né? A gente tem que tentar fazer essa liga. O Cristiano Ronaldo começou lá com o Mário Jardel, né? O Mário Jardel era titular lá do Sport de Portugal e o Cristiano Ronaldo era um garoto de 17 anos, que segundo o Mário Jardel, que eu até entrevistei o Mário Jardel, nós entrevistamos no nosso Facebook, o Mário Jardel disse que o Cristiano Ronaldo namorou com a irmã dele, né, que é quando ele era garoto e tudo, e o Cristiano o Jardel disse que ensinou algumas coisas para o Cristiano Ronaldo, né? Pode ser mito, pode ser brincadeira, mas eles jogaram junto ali, ele viu um pouquinho, admirava até o Jardel, né? O Jardel que realmente era matador, mas que se perdeu um pouco pelas drogas, pela vida conturbada que ele levou. Mas era um cara que foi bola de ouro algumas vezes, em questão de gols, né? Na Europa. Sim, sim. É, o Cristiano teve até aquela história no Sporting,
Eu não sei se foi com o Mário Jardel, acho que não, que teve até aquele companheiro que deu o passe para ele na categoria de base, que ele fez o gol, que eles iam escolher só quem fizesse o gol da vitória. Acabou que o cara saiu na cara do gol, rolou pro Cristiano, ele fez o gol, e eu acho que o Cristiano doou uma parte considerável do primeiro prêmio que ele teve, um negócio assim, pro rapaz que rolou a bola para ele. Não sei se foi o Cristiano Jardel, foi um jogador brasileiro. Se foi o Mário Jardel. Agora, boa pergunta, eu não sei quem foi, mas tem essas histórias, né? Essas curiosidades. O Cristiano é que eu sou muito fã, assim, né, dentro de campo. Eu sou meio Ronaldete, como o pessoal fala. Então, eu tendo a enaltecer o Cristiano sempre. Eu gosto, assim, o Cristiano é mais aquele cara, assim, ele é menos dom, é mais trabalho, né? Eu tento a valorizar isso. Achei um cara que se dedicou muito para conseguir o que ele conseguiu. E tá nesse nível com a idade que ele tem, né? Eu estava analisando isso, porque o Cristiano Ronaldo, tudo que ele conquistou, números, o cara milionário, quase bilionário. Eu estava um dia desse aqui, almoçando com o Jardel. O Jardel eu vejo que é um craque, mas desperdiçou a carreira dele, né? Extracampo, né? Que poderia ter chegado mais longe. E tantos outros que desperdiçaram, né? A carreira no futebol. Agora eu queria fazer uma pergunta a você, Felipe, sobre o VAR, né? Que é esse instrumento aí preciso, né? Que ele também não tem como errar o VAR, mas tem os seres humanos ali que eles que manuseiam o VAR, né? Que opera um sistema, né? Tem como haver manipulação ou má vontade por parte dos árbitros contra as equipes que ele não gosta? Você acha que tem essa possibilidade? Essa possibilidade sempre tem, né? Eu não vou afirmar isso porque eu não sei, também não sei. Se eu acreditasse nisso, não faria sentido eu ficar assistindo o jogo, né? Porque aí eu seria um bobalhão. Mas assim, eu acho que existe um erro humano, né? Já foi o próprio Garcia confessou que teve erro no São Paulo e Atlético Mineiro e podem ter tido em outras partidas. Eu acho que o VAR vai assim, ele é bom, mas o VAR brasileiro é muito ruim. A operação dele aqui no Brasil é péssima. Então eu acho que no futuro próximo não vão abolir o VAR, mas ele vai ter que mudar. Ou vão mudar a quantidade de vezes que você usa, em quais tipos de jogada você usa, ou então o futebol vai avançar, talvez mude a regra do impedimento, tem alguma adaptação, igual acontece na MLS. Eu até fiz um vídeo no meu canal falando sobre isso. Alguma coisa vai ter que mudar, porque desse jeito tá muito chato. Então, assim, você perde muito tempo, não tira as dúvidas, continua perdendo tempo nos debates esportivos falando incessantemente sobre isso, e você não tem a tal 100% de certeza que as coisas estão andando certo, de forma correta. Então, tem que melhorar. Mas, por exemplo, a gente vê que a Série B não tem VAR, né? E a Série A tem VAR. É melhor o VAR da Série A ou sem a Série B sem o VAR, para dar aquela emoção melhor? É uma pergunta difícil. Eu não sei, eu já tô meio acostumado com o VAR. Quando eu assisto uma partida sem VAR, eu já fico achando meio estranho. Quando o VAR começou, era o contrário, eu preferia sem. Eu acho que tem que ter o VAR, só que eu prefiro a Série A com do que a Série B sem. Mas eu acho que o VAR da Série A ele tem que ser menos intervencionista. Quanto menos VAR, melhor. O VAR tem que tirar só os absurdos, aquelas coisas que são ali do campo, que são meio centímetro para lá, meio centímetro para cá, foi pênalti, não foi, teve um toquinho no joelho na câmera lenta, para mim não tem que ter VAR nisso. O VAR é para impedir, por exemplo, aquele gol do Márcio Araújo na final do Carioca, que o cara tá 2 metros impedidos, é para tirar um gol de mão, é para essas coisas. Para coisa pequenininha, para mim não teria que ter. Eu acho que o VAR tirou um pouco da emoção do narrador. O cara narra o gol e fica na dúvida se ele dá continuidade na narração ou se espera o VAR confirmar. Tem aquela confirmação, a torcida fica na arquibancada, quando tiver torcida vai ficar naquela dúvida, comemora ou não, vai ficar naquela expectativa, né? Felipe Barros, eu queria agradecer essa hora que a gente conversou, que o Instagram, ele notifica dizendo que está acabando, mas eu queria agradecer a você, a disposição, torcer pelo seu canal, para que dê tudo certo, você cresça mais e mais e traga mais informações do futebol brasileiro. Muito obrigado. Valeu, eu que agradeço o convite, sempre legal estar falando sobre futebol. Eu nunca fiz live no Instagram, então é a primeira vez que eu estou fazendo, então estou até bem enrolado aqui. Teve a queda de luz, quase que eu não consegui aparecer. A luz voltou, tem uns 15, 20 minutos aqui. Meu prédio fica sem luz toda hora. O pessoal que me acompanha nas redes sociais sabe. Tá com algum problema aqui na rua, na light, que a coisa tá meio feia. Mas foi muito legal. Se tiver alguém aqui que não esteja me seguindo ainda no Instagram ou no YouTube, aqui no Instagram é FB Scout, lá no YouTube é FBTV, Futebol Sem Clichê. Eu que agradeço o convite. Valeu todo mundo que acompanhou. Um abraço, sucesso, sorte para todo mundo aí. E vamos acompanhar o futebol aí. Até mais. Valeu, tchau.